primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, até o versículo 21. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13, até o versículo 21. Diz assim a palavra: Por isso, sigindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos agora para a doutrina da palavra do Senhor, conforme está sendo ensinada no Catecismo de Heidelberg, ou Heidelberg, domingo 13. Lembrando que estamos seguindo uma série de pregações acerca da doutrina cristã que nós confessamos no credo apostólico, acerca do Cristo, do Senhor Jesus Cristo. A pergunta e resposta 33. Por que Cristo é chamado o único Filho de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Resposta: porque só Cristo é, por natureza, o Filho eterno de Deus. Nós, porém, somos filhos adotivos de Deus, pela graça, por causa de Cristo. Pergunta e resposta 34, que é a pergunta que será explorada e a resposta explorada em nosso sermão nesta manhã. Por que você chama Cristo nosso Senhor? Resposta: porque Ele nos comprou e resgatou, corpo e alma, dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue. Assim pertencemos a Ele. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo e demais ouvintes da palavra de Deus, o que desejo dizer quando chamo Jesus de Senhor? Será que isso somente é para expressar respeito a Jesus? Como, por exemplo, chamo o meu pai de Senhor, o meu avô de Senhor, os meus superiores na escola ou na sociedade também de Senhor fulano de tal. Agora, o que confessamos quando no credo apostólico chamamos Jesus nosso Senhor? Porque nós dizemos: creio no Senhor Jesus Cristo. Nos tempos bíblicos, a escravidão era algo normal. Imaginem vocês
especialmente as crianças, que quem tinha dinheiro podia ir ao mercado público e comprar um escravo. No tempo de Jesus, por exemplo, com 30 moedas de prata, você poderia comprar um homem, você poderia comprar uma mulher, você poderia comprar até uma criança. Imagine se isso fosse normal no nosso dia, você indo lá no Condor, com o seu carrinho e olhando assim, aí vendo uma menininha, no meu caso só tenho meninos, uma menininha bem bonita, e diz: rapaz, olha que menina bonita, eu quero comprá-la. E comprara, colocaria ela dentro do carro e levaria para casa, chegaria em casa: olha aí, olha, veja o que eu comprei para casa. Assim era. Ou seja, isso é uma ilustração do que acontecia nos tempos de nosso Senhor Jesus Cristo. Algo que a gente não consegue entender nos nossos dias modernos: você poder ir ao mercado, comprar homens, comprar mulheres, comprar até crianças, e nem você assim poder comprá-las. Não é estranho? É muito estranho. Mas era o que acontecia no tempo da Bíblia e até pouco tempo na história, até no nosso país. O Brasil foi o último país dentro do Ocidente que aboliu a escravatura ou a escravidão. Naquela época, a Bíblia, quem era comprado passava a chamar o seu comprador de Senhor. Vocês conseguem entender agora? Então, ser Senhor, muitas vezes na Escritura, descreve alguém que é dono de escravos. Aí eu pergunto: vocês sabem por que você, cristão, chama Jesus de nosso Senhor? A pregação desta manhã irá nos instruir no Evangelho, conhecido da Palavra de Deus, sobre o motivo pelo qual nós chamamos Jesus de nosso Senhor. E eu prego a Palavra de Deus a todos os amados irmãos e ouvintes no seguinte tema: Jesus é o nosso único Senhor. Esse é o tema da nossa pregação desta manhã, e nós veremos dois pontos nesta pregação. O primeiro ponto: o Senhor que nos comprou e nos resgatou. E em segundo lugar, o Senhor que nos libertou. Esse é o tema da nossa pregação. Jesus é o nosso único Senhor. Eu peço que você mais uma vez abra o seu catecismo, no domingo de número 13, e direcione a sua atenção à doutrina da Palavra de Deus que está na pergunta e resposta 34. A pergunta e resposta 34 nos diz o seguinte: nós confessamos o seguinte: por que você chama Cristo nosso Senhor? A resposta é: porque Ele nos comprou e resgatou, corpo e alma, dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu precioso sangue. Assim pertencemos a Ele. Confessamos nessa parte do nosso catecismo que Jesus Cristo é nosso Senhor. E o motivo é dado: Ele, Jesus, nos comprou e nos resgatou. Isso é o motivo. E isso não vem da cabeça nossa, não foi a igreja que inventou isso, mas isso é a revelação da Palavra de Deus. A Escritura, ela nos diz que um preço foi pago para que nós nos tornássemos membros de Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, por exemplo, em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20. Ele nos instrui a fugirmos da prostituição, e na conclusão do seu ensino, da sua exortação para com a igreja, ele diz o seguinte, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O texto é claro: fostes comprados por preço. A Escritura também ela diz que Jesus a si mesmo se deu como resgate nosso. 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele nos diz também essa mesma doutrina. 1 Timóteo, capítulo 2,
versículo de número 6, ele falando sobre o mediador Jesus Cristo, o único mediador, ele diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, o qual Jesus, que é homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Notem que os textos estão falando de preço e resgate. O que nos dizem essas expressões? Essas expressões bíblicas testemunham, atestam que nós éramos escravos. Escravos, eu e você. É uma realidade que o mundo moderno tenta afastar de nossas mentes. Desde o Éden, Satanás, ele prega uma falsa liberdade ao homem. O homem nunca foi alguém sem Senhor. Entendam isso, queridos. Desde o Éden, Satanás prega isso ao homem. A Revolução Francesa pregou isso no século XVIII. E os movimentos revolucionários estão enchendo a cabeça dos jovens, de todos nós, que nós somos livres de modo pleno, completo, sem explicar o sentido dessa liberdade. Mas o que nós olhamos na Escritura com essas palavras preço e resgate é o claro ensino que nós, em relação à vida espiritual, crentes, éramos escravos. Mas, como nós éramos escravos? Escravos do pecado e do diabo. Veja, por exemplo, o claro ensino de Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1, o texto nos diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Agora prestem atenção ao versículo 2: nos quais, ou seja, nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Notem que o texto ele nos diz que nós éramos escravos de nossa carne, e nós éramos assim, prisionados da nossa carne, fazíamos o desejo de nossa carne e de Satanás. Isso é o que a Escritura diz sobre que nós, igreja, éramos escravos do pecado e do diabo. Não que eles fossem nossos donos, mas a queda de Adão, que se relata lá em Gênesis capítulo 3, fez o homem cativo do pecado e do diabo. E essa escravidão faz parte do justo juízo de Deus. Entendam isso. Então isso nos mostra que o ser humano não nasce com liberdade. Por exemplo, quer ver que não nasce com liberdade? Faça o teste. Diga a qualquer pessoa o seguinte: fulano, pare de pecar. Você sabe o que é pecado, sabe? Transgressão da lei de Deus. Diga a qualquer pessoa, diga para você mesmo no espelho: Adriano, pare de pecar. Ou como eu queria que eu tivesse esse poder. Eu acho que todo crente, filho de Deus, que ama o Senhor, desejaria ter essa capacidade de agora mesmo parar de pecar. Qualquer pecado. Mesmo que você decrete, mesmo que você diga qualquer coisa desse tipo,
pare de pecar, para você ou para qualquer pessoa, não conseguiremos parar de pecar. Por quê? Porque o homem não consegue parar de pecar. Pare para pensar nisso. Cadê o livre-arbítrio para parar de pecar? Porque o homem não para de pecar. Empiricamente, irmãos, por experiência, isso nos mostra que a liberdade não existe no homem. Desde a concepção, por causa da queda, somos pecadores e somos incapazes de parar de pecar. O Salmo 51, versículo 5, Salmo 51, versículo 5, o texto, o salmista Davi, depois de ter passado aquela experiência triste com Batseba, aquele adultério, esse tipo de assassinato, ele compreende a fonte do pecado dele, ele compreende a fonte da corrupção dele, ele compreende que nele mesmo não há liberdade. Desde quando? Veja o versículo número 5, o texto nos fala, Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Você lembra também o que Jesus ele falou em João capítulo 8, versículo 34. João 8, 34. Jesus, no meio daquele debate teológico com a liderança dos judeus que não o aceitavam, Jesus ele disse o seguinte, lá em João 8, 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O apóstolo Paulo disse, de modo muito claro, já como um crente que estava na luta com a sua natureza carnal, lá em Romanos capítulo 7, versículo 14, ele falando, nos instruindo sobre a força ainda do pecado reinante em nossos membros, o apóstolo ele disse: era carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, qual a conclusão quando nós lemos o texto da Escritura? A conclusão é que todo homem nasce escravo do pecado. Todos nós temos um Senhor. Diz o Salmo 51. Todo homem é escravo do pecado, diz Jesus e o apóstolo Paulo. A experiência humana comprova a escravidão do pecado. Então, a pergunta importante também é: o que todo homem necessita, precisa, para ser libertado do domínio do pecado e do diabo? A resposta bíblica é: precisa ser comprado, precisa ser resgatado, precisa ser libertado. Isso é o que o homem escravo precisa. Ser comprado e resgatado. Um preço tem que ser pago para o resgate. Resgate é pagamento por libertação. E a libertação? É o próprio livramento. Isso é libertação. É retirar alguém debaixo do domínio de outro. Então, meus amados irmãos, nós chegamos no Evangelho novamente. E outras perguntas básicas nós devemos fazer. Primeira, por que você acha que Jesus encarnou? Segunda, por que você acha que Jesus morreu? E uma terceira pergunta, por que você acha que Jesus ressuscitou?
Os cristãos hoje não pensam nessas três perguntas básicas, não pensam na sua realidade de escravidão, não pensam por que Jesus encarnou, por que Jesus morreu, por que Jesus ressuscitou. Muitos cristãos hoje não conhecem o que a sua Bíblia diz. Muitos. Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, Ele encarnou, Ele tomou a nossa natureza humana, com todas as suas fraquezas, porém com um detalhe só, sem pecado. Jesus, Ele encarnou, Jesus, Ele morreu, para que o preço fosse pago, não ao diabo, mas o preço fosse pago a Deus, e o resgate fosse dado ao Pai. Jesus, Ele encarnou e morreu para isso. Por quê? Porque a Bíblia ela nos ensina que sem derramamento de sangue não poderia haver perdão, não poderia ser satisfeita a ira de Deus que exigia a morte do pecador, não poderia haver resgate de pecadores se não tivesse derramamento de sangue. Isso foi pregado pela igreja desde Gênesis. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento pregava esse evangelho, ensinava a igreja, dizia ao mundo: sangue, sangue, eu quero sangue como pagamento, como preço para o resgate. Assim, a morte do Filho de Deus era necessária. Não pode haver resgate sem sangue derramado. Lembre-se da passagem que nós lemos lá em 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro. Lembre-se que o apóstolo está escrevendo à igreja de Cristo na dispersão, a igreja que está espalhada no mundo. E o apóstolo Pedro, ele chamou a igreja a viver a santidade. Santidade que é marca da verdadeira igreja, marca dos verdadeiros cristãos. Separação do mundo e dedicação para Deus. E dentro desse contexto de chamado à santidade, o apóstolo ele diz no versículo 18 e versículo 19 de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, o texto nos diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas que se corrompem, como Jesus falou, a prata rói, né? A ferrugem come, isso. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, fizeram vocês herdarem. Versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O cordeiro mencionado por Pedro aqui lembra o cordeiro da Páscoa. Quem participou da quarta-feira, o estudo foi instruído sobre isso. O cordeiro da Páscoa, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 5. Lembre-se que na Páscoa, que é a festa da redenção, retirada do povo da escravidão do Egito, na Páscoa um cordeiro era dado como preço e resgate dos primogênitos dos filhos de Israel. E esse pagamento aconteceu na noite da libertação da escravidão do Egito. Sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, já estava sendo pregado. O sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, foi a moeda. Foi a moeda, o dinheiro usada a moeda para o pagamento de nosso resgate espiritual. O sangue
sangue do Cordeiro ele foi derramado, não em uma porta como o Cordeiro Pascal, mas em uma cruz maldita. Ali foi vertido, foi derramado o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Por esse sangue precioso, os nossos corpos e as nossas almas. Veja que a Bíblia ela não tem aquela visão gnóstica de que a matéria é algo ruim, só que vale é o espírito. Isso é puro gnosticismo, é uma pura heresia vinda lá da Grécia, que entrou na igreja cristã dos primeiros séculos e é reproduzida em muitas denominações hoje. Tanto que os cristãos hoje, alguns cristãos hoje, ou muitos cristãos hoje, eles tentam se afastar da criação, eles tentam se separar da natureza e valorizar somente aquilo que é espiritual e não o que é material. Mas Deus não prega essa palavra. Jesus resgatou o nosso corpo, esse corpo e a nossa alma. Ele encarnou em corpo humano verdadeiro, carne e osso. E ele tinha uma alma humana verdadeira. E quando ele morreu como um verdadeiro homem, para resgatar você completamente. Cada fio de cabelo que você tem, cada célula, cada DNA seu, toda a sua vida, corpo e alma, ele pagou o preço por isso. Foram comprados, foram resgatados, sabe o que? Do pecado. Por isso que nós podemos cantar com tanta alegria, nós podemos orar com tanta certeza, nós podemos, de fato, confessar que nós confessamos: temos um único Senhor. Nós temos um único dono. Nós pertencemos a uma única pessoa. Nós pertencemos a Jesus, que é o nosso único Senhor. Meus amados irmãos, isso é algo tão poderoso, não só são palavras, são verdades profundas. Jesus é o nosso único Senhor. Por isso, nós devemos perguntar a nós mesmos e aos outros: quem é seu dono? Quem é seu Senhor? É um dos maiores instrumentos de evangelização que você possa imaginar, porque Satanás é mentiroso, é pai da mentira, e ele fica dizendo há muito tempo: não, você não deve aceitar que você tem um dono, que você tem um Senhor. Nada. Deus sabia muito bem quando disse isso a você: não coma do fruto. Ele sabia, ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Você vai ter essa autonomia, você não vai ter senhores, você vai ser igual a Deus. Veja que velha história Satanás conta. E por isso Satanás e os homens tentam essa vida de rebelião tão tremenda, tão grosseira contra Deus. Então, um dos maiores instrumentos para você quebrar a ilusão e a mentira de Satanás no coração de uma pessoa descrente e até de crentes rebeldes é perguntar: quem é o Senhor? Só existe um Senhor que deve ser nosso Senhor, esse é Jesus Cristo, e Ele tem todo o direito de ser Senhor, muito mais até porque Ele nos comprou. Jesus nos comprou. Jesus pagou, não foi parcelado não. Jesus ele pagou completamente o preço de nosso resgate. Ele pagou a Deus o Pai
meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos possessão de Jesus. Veja que a última frase da resposta 34 é: assim pertencemos a Ele. As implicações disso são coisas profundas em nossa vida. Primeiro, nós podemos ver a implicação que não somos mais possessão, propriedade dos velhos pecados que nos dominavam antes. Vocês conhecem os seus velhos senhores. Vocês sabem. Eu sei os meus velhos senhores. E eles não largam a gente tão facilmente. Eles sempre ficam querendo nos dominar. Você sabe os seus velhos pecados. Mesmo criancinhas têm velhos senhores. Vão acompanhar até o resto de sua vida aqui nessa terra. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, nos confronta e nos lembra e nos consola. Ele diz que nada em meu corpo e na minha alma pertence ao pecado. Você acha que existe alguma área de sua vida que pertence a algum pecado velho de Deus que libertou por meio do sangue de Jesus Cristo? Não pelo Evangelho. O Evangelho diz: nenhuma esfera de minha vida tem o pecado como dono. Nenhuma esfera. O preço do sangue do Cordeiro foi pago ao Senhor Deus, e o pecado não é mais o meu Senhor. Ponto final. Essa é uma verdade. Uma verdade não somente para mim que estou pregando a você, mas é uma verdade para você que é cristão e confessa o nome de Jesus Cristo. Uma verdade para você que é velho, uma verdade também para vocês que são pequenos, crianças que receberam o batismo na sua infância. Uma verdade para todo o povo de Deus. Todo, você pode imaginar, um povo liberto. Jesus, ele morreu. E Jesus, ele ressuscitou por todo o povo dele. Isaías viu isso. Jesus, quando encarnou, foi ordenado a José dar o nome dele de Jesus, porque salvará seu povo dos pecados dele. A Santa Ceia que nós tomamos nos lembra esse ato de Jesus derramar o seu sangue em nosso favor para nos resgatar. Ele disse que esse sangue é derramado em favor de vós para o resgate. Você tem alguma dúvida, meu irmão, minha irmã, de que a quem você pertence? Você tem alguma dúvida sobre a sua libertação e a quem você é propriedade? Se você tem dúvida ainda, o Evangelho diz: ele morreu, ele encarnou, ele morreu. Você tem alguma dúvida? Olhe para a tumba vazia. Tumba vazia, ressurreição. Certeza que todo o preço foi pago do resgate. É a tumba vazia. Quando Jesus ele ressuscitou, era a clara declaração que todo preço fora pago. Por isso, ninguém aqui dentro da igreja pode dizer que eu não consigo me libertar daquele pecado. Ninguém. Só se não for crente. O descrente de fato não consegue se libertar de um pecado algum. Pelo contrário, nós somos um tipo de escravo quando estamos em pecado que gostamos de escravidão. É tanto que se nós não gostássemos de escravidão, quando nós estaríamos no mundo, nós estaríamos na igreja. Mas o pecador que está fora de Jesus é um escravo meio doido. Ele gosta de ser escravo.
pode estar gostando de algum por causa da fraqueza, mas ninguém dentro da igreja, salvo em Jesus Cristo, tem motivo para dizer que não consegue se libertar de fofoca, de mentira, de impurezas, de iracudices, de fato descontroles, qualquer tipo de descontrole, seja comendo, seja usando o seu dinheiro, seja bebendo, seja qualquer tipo de descontrole, nada em sua vida você tem motivação bíblica. Você pode ter motivação psicológica, da psicologia do mundo, você pode ter motivações sociais, qualquer outro tipo de motivação, mas motivação bíblica você não encontra para dizer: eu não consigo me libertar de tal pecado. Por isso, não existe desculpas para nós não vivermos uma vida de santidade. Santidade. Jesus é o nosso Senhor. Somos dele. O Espírito de Jesus está em nós. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, a Bíblia diz. E esse Espírito, ele move em nós de tal forma que voluntariamente nós reconhecemos esse senhorio de Cristo em nossas vidas. Somos tentados a nos rebelarmos contra Ele, porque ainda em nós existe a velha natureza, mas o Espírito do nosso Senhor fala mais alto, pelo menos em nossa consciência, dizendo: você está errado, você está errada, você sabe, você não deve fazer isso. Por isso temos o Espírito e temos chamado de santidade em nossas vidas, para nós e nossos filhos. Vida de santidade que é uma consequência natural, que prova que fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Um crente que vive uma vida santa, repudiando os pensamentos do mundo, que diz ao homem: você não tem Senhor em sua vida. E diz ao homem: pode viver, pode vestir o que você quiser vestir, nem que seja indecente. Você sabe que é indecente, mas isso aí ninguém pode mandar a sua vida. Você pode falar o que você quiser. Você pode ficar na sua casa no domingo de manhã, jogar a sua família e fazer qualquer outro programa. Mesmo Jesus te chamando, Ele me compreende, ele vai compreender. Mentira. Não tem essa de as pessoas ficarem dizendo a você o que você tem que fazer na igreja, não. A Bíblia nos diz claramente, meus irmãos, se eu quero saber se um crente de fato é crente, olhe para a vida dele. Se eu quero saber se um crente de fato é crente, veja se quem manda na casa dele é o Senhor Jesus ou ele. Se eu quero saber se um crente é verdadeiramente crente, veja como ele anda, com quem ele anda, o que ele conversa, se Jesus é a pessoa principal que determina com quem ele anda, o que ele fala, o que ele pensa. Veja isso. Se alinha a isso, eu e você. Porque o Evangelho ele deixa claro, Colossenses capítulo 1, versículo 13, o Evangelho diz que Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual Jesus temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso é o Evangelho. Paulo falando em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pelo Espírito ele diz isso. O império, os poderes das trevas, cujo príncipe é Satanás, não tem mais autoridade sobre quem é redimido pelo Filho de Deus. Por isso essa balela desse Evangelho da prosperidade que fica dizendo aí: olha, fica decretando que o diabo tem domínio na sua vida, nesse sentido, como se o diabo estivesse sempre entrando e saindo dos crentes,
mentira! Mentira! Já é um fato. A partir do momento em que o Senhor me resgatou, eu já fui transportado. E se eu estou vivendo algum tipo de pecado, deixando alguém me dominar, ou o pecado me dominar, eu não estou vivendo de acordo com o Evangelho. Ou eu não sou crente e preciso preciso ser retirado do império das trevas. É isso o Evangelho. Sendo assim, os remidos pertencem ao Rei de Deus, por direito. Os remidos, como diz o nosso catecismo, e o texto de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 1, 18, 19, os remidos, eles são filhos adotivos do Senhor Deus. Veja o versículo número 17, lá em 1 Pedro, capítulo 1, o texto nos diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, porque Ele não escolheu só judeus, Ele não escolheu só gentios, Ele escolheu tanto aqueles que eram de Israel, como também pessoas de todas as nações, por isso que Ele não faz acepção de pessoas. Aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se eu fico dizendo Deus é meu Pai, e reconheço que Ele me escolheu, e reconheço que são obras que mostram que eu sou filho de Deus e que Deus me julga por meio das obras, eu devo me portar, o texto nos diz, eu devo me comportar, viver, me conduzir com temor durante a nossa peregrinação, ou seja, durante essa vida aqui na terra, porque você e eu não somos desta terra. Não significa dizer que a gente é alienígena, mas eu e você somos peregrinos. Nós não pertencemos a esse mundo, a uma pátria celestial, aquela mesma pátria que Abraão, que não pensava numa terra, mas pensava na pátria. Ele olhava. Então vamos nos portar. É isso. Porque somos filhos. E o nosso catecismo diz que tipo de filho é. A pergunta e resposta 33. A pergunta é: por que você chama Deus de Pai se o único filho de Deus é Jesus? A resposta é: porque só Cristo é por natureza. Jesus é unigênito. Só Ele tem a natureza divina. Filho eterno de Deus. Nós, eu e você, confessamos isso, porém, os filhos adotivos de Deus, e pela graça, não é pelas obras. Por causa de quem? De Cristo, do Filho. Então Deus me adotou, me colocou em aliança, me deu todos os privilégios e heranças. Sou rico. Por isso que a Bíblia chama que a gente é co-herdeiro de Cristo, por Cristo, por graça. Que bênção! Então, temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora, pela obra do Filho, passamos da posição, veja que honra, veja que privilégio. Nós passamos da posição de escravos do diabo, do pecado, para sermos filhos adotivos de Deus. Nós passamos da escravidão debaixo dos carrascos para sermos súditos e possessão do Deus amoroso, gracioso e todo-poderoso e do seu Cristo. Que doutrina maravilhosa! Por isso que nenhum crente ele pode se deixar levar por aquela ideia de que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me valoriza. Não! De fato, pode acontecer nessa vida que você não seja reconhecido por até aqueles que me amam, que você amava, mas isso não é motivo para você se acabar. Você tem um dono que te amou tanto, um pai que te ama tanto, e nunca te deixou em um só momento.
Essa é a doutrina que nós aprendemos da Bíblia. É a doutrina que eu e você confessamos. E eu pergunto, você está feliz com essa mensagem? Essa mensagem de amor? Isso é mensagem de amor. Não existe maior prova de amor do que Deus dar o seu Filho unigênito para morrer por nós. A nossa felicidade não é baseada e fundamentada em nada além disso. Eu posso ter felicidade em outras coisas, sim, é verdade, mas quando some essas outras coisas, não pode arrancar a minha felicidade, porque ela está fundamentada no amor de Deus. Eu pergunto a você, nesse dia que está um pouco menos frio e um pouco menos cinzento, você está feliz com o Evangelho? Eu pergunto a você, você está feliz por ter um Pai que ama você tanto que deu o seu único filho para morrer em seu lugar? Você, meu amado irmão e ouvinte da palavra de Deus, você está feliz por ter um Senhor que ama ao ponto de morrer para resgatar você? Você está feliz na fé? Qual a sua resposta neste dia? Olhe para o Evangelho. Ouça o Evangelho. Evangelho não é ilusão, Evangelho é realidade. Ilusão é a gente ficar triste com coisas deste mundo. Isso é ilusão, isso não é real. Sabe por quê? Porque as coisas deste mundo são fúteis, são passageiras, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O Evangelho é real, é tão concreto quanto esse prédio que nos guarda de paz. O Evangelho é real, porque Jesus é real. A obra dele, a encarnação, morte e ressurreição são reais. Então, será que alguém ou alguma coisa, depois dessa exposição, pode se fazer Senhor de sua vida, meu amigo, minha irmã? Será que algum pecado ou alguém pode se apossar de sua vida, de sua mente, de seu corpo? Preste atenção. Entenda que para alguém ou alguma coisa se tornar Senhor de sua vida, tem que fazer um pagamento maior que o pagamento que foi feito por Jesus. Você entendeu o que eu falei? Para alguém ou alguma coisa se tornar Senhor de sua vida novamente, tem que fazer um pagamento maior do que o pagamento que foi pago pelo Senhor Jesus. Existe tal pessoa, existe tal pagamento. Você pare para pensar nisso. Não há, o Evangelho diz, não há. É impossível ter um sacrifício mais perfeito e mais alto que o sacrifício que foi feito por Jesus. Dessa forma, nada e ninguém pode se tornar Senhor do seu corpo e de sua vida. O pagamento de Jesus foi único e para sempre. Ninguém pode separar a obra de Jesus para nos comprar e nos resgatar e nos libertar. Por isso, os eleitos de Deus somente têm e somente terão um só Senhor. Ele é Jesus Cristo.
Se o pecado e o diabo desejam novamente colocar você de alguma forma debaixo de escravidão, então aí, com base no Evangelho, você vai dizer a ele, ou a eles, o preço foi pago. Você vai dizer, o resgate foi pago. Você vai comprovar, a libertação foi realizada na cruz. E a prova desse pagamento completo foi que Jesus, ele ressuscitou, a tumba está vazia. Jesus é o nosso único Senhor, ele ressuscitou. Não há nenhuma dívida para ser paga diante de Deus. Então, o que resta a cada um de nós a fazer? A resposta é viver em santidade. A resposta é viver nesta vida em gratidão a Deus. Não em ingratidão, sem gratidão, mas em gratidão a Deus. E uma vida de santidade, uma vida de gratidão, é uma vida que mostrará a partir do coração, da mente, e se manifestará em nossa vida, uma vida de luta contra os nossos velhos senhores, uma vida de luta contra o nosso velho e fútil modo de vida que herdamos de nossos pais. O velho modo de vida cujos senhores eram as nossas velhas paixões carnais e os desejos malignos que ainda residem em nosso coração por causa da nossa velha natureza que ainda não foi completamente destruída. Essas coisas são o nosso, meu e seu passado de escravidão medonha e tenebrosa. Por isso, o preço sendo pago, resta-nos viver o Evangelho com luta, com lágrimas, com momentos de alegria, mas com momentos de tristeza pela fé, momentos de conflito terríveis em nossa alma, mas o mais duro foi feito. O impossível para mim e você foi feito. Jesus pagou o preço. E Ele é nosso Senhor. Único. Por isso, vivamos o Evangelho. Enche a sua mente com esse Evangelho. Ao invés de encher a sua mente com as interrogações e dúvidas, enche a sua mente com o Evangelho. Ao invés de encher sua mente com os problemas do passado ou do presente, enche a sua mente com o Evangelho. Cante o Evangelho, leia o Evangelho, medite no Evangelho, fale o Evangelho, para continuar nessa caminhada e peregrinação da fé. A fé que Deus, pelo Evangelho, deu. A fé que, pela graça de Deus, Jesus se fez nosso único Senhor, fé que nos faz agarrar isso e viver isso. O Senhor que, por amor eterno e graça eterna, nos fez a sua possessão amada. Não é possessão de um objeto que usa e deixa para lá, mas uma possessão amada. Ele ama, ele se relaciona, ele se comunica. Jesus é nosso único Senhor. Amém.